Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Que bom podermos dispor desse espaço para nos colocarmos na presença do Senhor. Deixa eu acolher você com o Salmo de número 92, os primeiros 2 versículos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Render graças, cada respirar, cada instante de nossa vida é graça que o Senhor nos concede. Cabe a nós sermos gratos. A importância de sermos agradecidos, reconhecendo, como Davi reconheceu, que tudo vem do Senhor, tudo que somos, tudo que temos, só somos e só temos porque o Senhor nos concede. Render graças. Render graças pela sua misericórdia. A cada manhã, sim, porque é um novo dia, é uma nova oportunidade de tomarmos decisões mais sábias, de nos achegarmos mais a Deus. E é graça que Deus nos concede. É uma nova oportunidade que o Senhor nos concede. E Ele é fiel, todo o tempo. Por isso, precisamos aprender a sermos gratos, elevar louvores a Ele, o único digno de receber honra, louvor e glórias. Afinal de contas, o que somos e o que temos é por graça, é porque Ele nos concede. Por isso, sejamos sempre agradecidos. Oremos. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te damos graças, porque nos permites nos achegar na Tua presença. Paizinho, nós te damos graças por mais esse dia que está se concluindo, mais um dia que Tu nos concedeste, cada momento que vivemos, cada instante, sendo cuidado, sendo protegido por Ti. Obrigado, Senhor. A Tua mão poderosa, bondosa, protetora nos trouxe até aqui. Nós te somos gratos. Nós te louvamos. E aqui queremos consagrar esse tempo que teremos de partilha da palavra, de oração. Nós queremos nos achegar mais a Ti. Nós queremos mais a Tua sabedoria, sabedoria que nos vem pela Tua palavra. Por isso consagramos esse tempo que aqui teremos a Ti, clamando, envia do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, cada pessoa que se conecta conosco nesse instante e pessoas que depois serão alcançadas através desse vídeo. Nós colocamos nas Tuas mãos. Tu conheces a cada um. E como diz a Tua palavra, ela não voltará vazia. Que ela, palavra anunciada aqui, encontre solo fértil em nosso coração, possa impactar, nos desafiar a sermos pessoas melhores, pessoas segundo o Teu coração. Venha a nós com Teu poder, Senhor, e fala, alimenta-nos espiritualmente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga, boa noite. Salmos 51. Salmos 51, os primeiros versículos 12 e 13. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos, e os pecadores se converterão a Ti. O salmista está clamando. O Salmo 51 é um salmo de confissão e arrependimento. E a dinâmica deste salmo é reconhecer que nós falhamos, reconhecer que nós pecamos, pedindo o toque do alto no sentido de nos restaurar. É interessante isso porque
as áreas onde nós somos mais frágeis, Deus age com a sua mão poderosa, e é exatamente nessas áreas que Ele pode nos chamar, nos capacitar para ajudar outros. Por isso que o salmista ele clama, né? Para que seja então tocado, a alegria, a certeza da salvação seja restituída, restaurada nele, para que ele possa inclusive ensinar, passar adiante essa fé, chamar outros para o caminho da salvação. Deus nos toca com seu poder, Ele nos perdoa, Ele nos restaura e nos dá esta missão de chamar outros, não para julgar, não para condenar, mas para atrair outros ao caminho. Vale a pena a gente ler e reler Salmo 51. Obrigado, Dona Diva, pela partilha. Pessoal de Erechim, seu Ernesto, Dona Celina, Luiz Felipe, boa noite, Jesus os abençoe. Luísa, Zeca, família, Jesus os abençoe. Abençoe essa família. Pessoal que nos acolhe hoje em Giruá, na sua casa. Seu Aparício, Dona Rosane, geralmente nos acompanham pela live, hoje nos acolhem aqui na sua casa. Gratidão ao Senhor que nos trouxe até aqui, um tempo de descanso para repor as energias e assim seguir firme no serviço ao Senhor. Deixa eu compartilhar com você nossa agenda, nossa programação da semana. Sábado de 14 às 16 horas, Geração Criança. Orem sempre por este ministério, um espaço aberto para a criançada, para que eles sejam ministrados pela palavra, na sua linguagem, com espaço para atividades, brincadeiras, convívio, comunhão. Então, crescendo na comunhão com Deus e a comunhão com os outros, né? Isso é importante. Não fomos chamados para sermos sozinhos, isolados, né? Precisamos do outro. E a criançada precisa aprender a conviver com o outro. O Espaço Geração Criança promove isso muito bem. Domingo, todos os domingos, 9 horas, culto. Próximo domingo teremos culto com bênção da saúde. Então, na dinâmica da programação dos cultos mensais, esse é o culto que a gente ora de forma específica pela saúde, pela nossa saúde, pela saúde de nossos queridos, com um clamor especial nessa direção, com essa ênfase. E domingo, esse próximo domingo, dia 11, temos Galeto. Nossa programação, aliás, nosso evento mensal aí para arrecadar fundos para o nosso sustento. Como igreja, a gente sempre tem reforçado, né, nossa base principal de sustento são dízimos, ofertas, né, onde cada pessoa membro se coloca como parte dessa família e se soma com seus dízimos, com suas ofertas. Você que ainda não é parte desse time, pode se somar como um dizimista da Anglicana Santa Semente. E mensalmente a gente faz o galeto para assim reforçar o caixa, né? Para nos mantermos com os nossos compromissos em dia e mais do que isso, podermos investir, avançar. Esse é o nosso propósito. Não podemos ficar estagnados, parados. Nunca devemos nos contentar, nos achar suficiente até onde a gente chegou. Não, precisamos trabalhar, avançar. Há mais pessoas para serem ganhas, há trabalho para ser feito. Então nós precisamos estar sempre ativos, provendo recursos, estrutura, nos qualificando, melhorando nossa estrutura para avançarmos. Esse é o propósito da Anglicana Santa Semente. Então, próximo domingo, dia 11, culto 9 horas, e nesse mesmo domingo nós temos nosso galeto, nossa promoção mensal. Certo, queridos? Vamos para a partilha da palavra? Mês de junho, nós nos somamos, nos unimos à nossa catedral, Catedral da Ressurreição, e estamos partilhando uma nova série, com ênfase na oração. Céus abertos.
E a minha pergunta a você é: quem deseja céus abertos sobre sua vida? Ou, mais do que isso, qual é a área da sua vida onde mais precisa de céus abertos? As portas do céu se abrindo e bênçãos sendo derramadas, restaurando, curando. Quem sabe seu casamento, quem sabe suas finanças, quem sabe sua saúde. Em que área de sua vida você deseja mais céus abertos? As portas dos céus abertas derramando bênçãos, unção, restauração sobre a tua vida. É nessa linha, exatamente sobre isso que nós vamos falar. Então, eu convido a você a estar abrindo a espada do crente, a Bíblia, no livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeade Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam circuncisos, porque os não circuncidaram no deserto. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até sarar. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou-se Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra e no dia seguinte à Páscoa, pães asmos. Cereais tostados comeram naquele mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe:
És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. É a palavra do Senhor a quem nós damos graças. Momento lindo, histórico do povo de Deus. E a palavra central, o versículo central, é esse último, né? Descalça as sandálias, porque o lugar onde estás é terra santa. Essa passagem nos lembra uma outra passagem, um outro acontecimento na vida de outro líder, o antecessor de Josué, Moisés. Momento em que ele recebe o seu chamado. Estava cuidando das ovelhas do sogro e diante dele aparece uma sarça em fogo, mas que não se queimava. E ali ele recebe a direção, a palavra do Senhor, a missão que o Senhor estava lhe confiando. E uma das palavras vindas a ele era exatamente essa: Tire as suas sandálias, pois o lugar onde você está é santo. Moisés estava cuidando das ovelhas. Quando recebe sua missão de cuidar e guiar uma nação, Josué acreditou quando não havia possibilidade alguma aos olhos humanos. Lembrem-se de que Josué e Caleb foram os únicos que, ao se depararem com os gigantes da terra prometida, os muros altos, as muralhas, né, que cercavam as cidades, eles se depararam também com exércitos fortemente armados e treinados. Mas nada disso impediu que eles enxergassem que era possível, que eles acreditassem que era possível habitar na terra prometida, conquistar a terra prometida. Afinal de contas, quem havia prometido era o Senhor. E eles não deixaram de perceber a riqueza. Por isso que o texto, inclusive, que a gente leu hoje, exalta: terra que corre, né, mana leite e mel. Ou seja, há muita riqueza. E mesmo com todos os obstáculos, exércitos poderosos, muralhas que cercam as cidades, gigantes, Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram. Ou seja, aquilo que humanamente era impossível para eles era possível, sob a poderosa mão de Deus. E é exatamente a esse mesmo homem que acreditou quando era impossível aos olhos humanos, exatamente a ele que vem esse direcionamento. Quando ele obedece, quando ele acredita, vem esse direcionamento para ele acessar a presença do Senhor. É preciso a gente ficar a par da realidade que estava diante de Josué. Josué era o líder, aquele que sucedeu Moisés na liderança do povo de Deus, na condução do povo de Deus. Ele era o comandante de um exército, só que tem um detalhe: um exército de jovens, sem experiência alguma. Eles não tinham experiência nem em trabalho pesado, porque eles nasceram no deserto. Eles não foram escravos, eles nasceram no deserto. Eram jovens que não chegavam a 40 anos, alguns chegavam a 40 anos de idade, né? Não passavam disso. Por isso eles não trabalharam no pesado.
Porque se ao menos tivessem isso, teriam alguma força, algum treinamento. Mas nem isso eles tinham. E treinamento de guerra, muito menos. Um comandante de um grande exército, numeroso até, mas muito jovem, muito imaturo, sem treinamento, sem experiência e sem consagração, porque eles não haviam sido circuncidados. Como enfrentar aquelas muralhas? Como enfrentar aqueles exércitos treinados, daqueles que habitavam na terra prometida? Aos olhos humanos, impossível. Mas Josué já tinha acreditado no Senhor. Ele já tinha dito, lá muito antes, diante de Moisés inclusive, que era possível. Porque o Senhor é que prometeu aquela terra. Então, se Ele prometeu, é possível sim conquistar essa terra. E é nesse ambiente de exército imaturo, sem experiência, muito jovem, que aparece o desafio de algo impossível. Batalhas, aos olhos humanos, impossíveis de serem vencidas. E é nesse sentido que muitas vezes as suas batalhas da vida podem se assemelhar às batalhas de Josué. É aquele momento que você diz assim: só Jesus na causa. Minhas finanças estão muito mal. Só uma intervenção divina. Meu casamento está muito mal. Só uma intervenção divina. Minha saúde, só uma intervenção divina. Mas é possível aos olhos de Deus. Aquilo que humanamente, aos nossos olhos, é impossível, diante de Deus é possível. Por quê? Porque somos filhos amados do Pai. E nós sabemos que se nós nos consagrarmos a Ele, nós veremos sim os céus se abrindo sobre nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai conversar. 3 pontos centrais aqui. O que eu devo fazer para consagrar minha vida a Deus e ver os céus abertos sobre mim? Em primeiro lugar, obediência. Eu obedecerei à voz do Senhor. A obediência é o número 1 na dinâmica do rei. Eu preciso obedecer. A obediência gera vida. Lembremos-se de Gênesis capítulo 3. A desobediência de Adão e Eva os tirou do paraíso, trouxe a violência, trouxe o sofrimento no seio familiar e a morte. O fruto do pecado, a morte. Mas Jesus obedeceu. Obedeceu até a morte e morte de cruz. E ele recebe do Pai o nome que está acima de todo nome. Ele se humilhou e o Pai o exaltou. Obediência é a palavra central no quesito consagração. O versículo, capítulo 5 de Josué, o versículo 13 e 4. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Deus chega a Josué e diz: você precisa confeccionar facas de pederneira
e circuncidar todos esses jovens. Josué o que fez? Obedeceu. É isso que falta. Então vou motivar a consagração. Eu, como líder, vou motivar a consagração de todo o meu povo. Eles são jovens, falta alguma coisa na vida deles. Eles precisam dar esse passo de consagração ao Senhor. E eu, como líder, vou fazer. Vou obedecer, vou fazer exatamente como o Senhor determinou. Isso é obediência. E esse é o primeiro passo nesse ato de me consagrar ao Senhor. Então o que eu devo fazer para consagrar minha vida a Deus e ver os céus abertos sobre mim? Em primeiro lugar, eu obedecerei a voz de Deus. Então vou orar, vou ler a palavra de Deus e tudo que eu aprender, tudo que o Senhor revelar ao meu coração, eu vou obedecer. Então quando eu leio a Bíblia, que é para nós, povo crente, palavra de Deus, eu vou ler ela e vou obedecer. Eu vou trazer para a minha vida, vou aplicar na minha vida, vou moldar a minha vida de acordo com o ensino da palavra de Deus, de acordo com tudo que o Senhor determinar para mim. E a questão para mim e para você é questões práticas da minha e da sua vida. O que nós precisamos fazer para andar em obediência ao Senhor? O que eu preciso mudar no meu pensamento, nas minhas atitudes, no meu modo de viver para ser mais obediente ao Senhor? Ponto seguinte: o que eu devo fazer para consagrar minha vida a Deus e ver céus abertos sobre mim? Eu me permitirei ser tocado por Deus na intimidade do meu coração. A intimidade do Senhor é para os que o temem, assim disse o salmista. Fica muito claro em toda a Sagrada Escritura que o Senhor deseja ter comunhão íntima conosco. Ele não quer ser Deus distante, aquele que habita nas alturas. Sim, Ele habita nas alturas, mas Ele deseja estar do nosso ladinho, junto do seu povo, andando conosco, caminhando conosco. Isso fica muito claro na Sagrada Escritura. Deus deseja comunhão íntima conosco. Esse é seu desejo. E é nesse sentido que você precisamos repensar nossa vida. De que forma eu posso crescer em intimidade diante do Senhor? Veja o versículo 3. Capítulo 5 de Josué, versículo 3. Novamente, reforçando. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel. Por quê? Foi esta a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra eram mortos no deserto pelo caminho. E essa nova geração não havia sido circuncidada, não havia sido tocada em sua intimidade. Eu e você não precisamos de circuncisão hoje. Mas a questão é, precisamos permitir que o Senhor toque o nosso coração, marque, sabe aquela marca? No batismo, ao batizar alguém, nós batizávamos no início desse ano Maria, pequena Maria Alice, lá no interior do município de Áurea, A vovó Celina está aí conectada, os vovô, os avós, E uma das frases que eu dizia, a gente diz no batismo no batismo está selado, marcado com o sinal da cruz. És de Cristo para sempre. É uma marca que a gente carrega. Mas essa marca, esse sinal deve ser claro em toda a nossa vida.
Por isso que lá no batismo, batizar crianças, a gente reforça, a gente motiva, que não é apenas um mero rito, mas é o primeiro passo de uma vida consagrada ao Senhor. Eu vou buscar pela oração, aliás, aí como pais e padrinhos eu vou vamos motivar nossas crianças a crescerem na fé, a se consagrarem, a terem fé em Jesus, a entregarem sua vida a Jesus. Para que essa marca da cruz, a marca de Jesus, permaneça em nossa vida. Não precisamos da circuncisão, mas precisamos ser marcados em nossa intimidade, no nosso coração, pelo Senhor. E aí novamente a pergunta: o que precisa ser tocado em nós? O que em nós, qual é a área de nossa vida que nós não damos acesso ao Senhor? O Senhor não é ladrão que invade, que derruba, que empurra, não. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Aquele que ouvir, abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Ele está à porta do seu coração. E ele não quer parte da sua vida. Ele quer o todo. Ele quer atuar nos seus relacionamentos. Ele quer atuar nas suas finanças, no seu ambiente de trabalho. Onde você estiver, em toda a tua vida, o Senhor quer atuar com sua mão poderosa. Restaurando cada área, cada departamento de nossa vida. Ele busca comunhão íntima. Então, qual é a área de nossa vida que precisa ser tocada pelo Senhor? Qual é a área do Senhor que eu preciso permitir que Ele toque? Eu preciso, quem sabe, abrir mão e permitir seu toque curador e restaurador. Abrir mão do meu orgulho e permitir que Deus entre restaurando, curando. O que eu devo fazer para consagrar minha vida a Deus e ver céus abertos sobre mim? Obedecerei à voz do Senhor. Permitirei ser tocado por Deus na intimidade do meu coração. E em terceiro e último lugar, para a gente concluir, eu acessarei os ambientes sobrenaturais. Eu acessarei. Essa coisa do acesso, né, é tão comum hoje em dia, né? A gente chega num lugar, né? Aqui quando eu cheguei na casa dos sogros, eu já tenho acesso aqui a senha, né? Então é automático, meu celular já conecta e eu entro na rede aqui, né? Da casa deles. Muitas vezes a gente chega num lugar estranho, né? A primeira coisa que a gente quer saber é a senha para acessar, para eu ter acesso ao mundo virtual, né? E tem áreas, tem coisas, algumas dessas senhas que a gente não revela para ninguém, né? Senhas de banco, outras tantas senhas de tantas coisas. É por questão de segurança, né? A gente dificilmente revela para alguém, né? Compartilha com alguém. Mas diante do Senhor a gente precisa se despir desses segredos, para que Ele tenha, assim como Ele tem acesso à minha vida, eu possa através disso acessar as maravilhas dos céus. Veja essa palavra, e a gente já destacou ela. Josué está diante do comandante, o príncipe do exército do Senhor. O que eu devo fazer? Que palavra o Senhor tem para mim? Ele já obedeceu. Ele já circuncidou os seus comandados. Ele já circuncidou todo Israel. E agora vem... O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de mim? E aí vem o direcionamento. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué assim o fez.
Ele fez uma parte, ele já obedeceu. Ele já permitiu ser tocado na intimidade porque ele já era circuncidado. Mas ele precisava abrir mão de mais uma coisa, as sandálias, para ter acesso ao santo, para ter acesso à presença, o lugar que estás na Terra Santa. Tire as sandálias. Josué priorizou. Ele obedeceu o direcionamento. Agora ele estava sendo introduzido ao ambiente sobrenatural. E ali ele precisou tirar as sandálias. A pergunta para mim e para você é: o que nós precisamos abrir mão para acessar a presença do Senhor? O sobrenatural. Quem sabe seja algum vício. Quem sabe seja alguma distração, não necessariamente pecado, mas alguma coisa que nos distrai, ocupa o nosso tempo, os nossos talentos, quem sabe, e acaba criando uma barreira entre nós e Deus. O que eu preciso abrir mão? Lembra quando Deus se dirige aos discípulos e diz assim, ó: aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo, abra mão de alguma coisa, abra mão de si mesmo. Assim como ele fez, porque ele já o fez. Então ele não pediu nada que ele já não tenha feito. Ele abriu mão da sua condição de Deus. Ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo. E aí para os seus seguidores ele pede o quê? Negue-se a si mesmo. Em outras palavras, como eu fiz. Eu neguei-se a si mesmo. Eu abri mão da minha condição de Deus. Vim até vocês. Estou dando a minha vida por vocês. Por isso que a pergunta para mim e para você: Josué precisou tirar as sandálias. Ele já obedeceu. Ele já permitiu ser tocado na sua intimidade. Ele precisava abrir mão de algo. Ele precisava tirar as sandálias para assim acessar o ambiente sobrenatural. Por isso, para concluir, são três as questões, né? O que eu devo fazer para consagrar minha vida a Deus e ver céus abertos sobre mim? Obedecerei à voz de Deus. Permitirei ser tocado por Deus na intimidade do meu coração. Eu acessarei os ambientes sobrenaturais. Queridos, tomemos a decisão de obedecer e se consagrar a Deus. E estejamos prontos a acessar e experimentar das vitórias e conquistas em nossa vida. Josué fez passo a passo que o Senhor determinou. E ele, embora liderando aquele exército sem experiência de guerra, sem uma maturidade, né? Ele viu grandes vitórias, grandes coisas que o Senhor concedeu a ele. A consagração foi a resposta de obediência de Josué, à voz de Deus, que permitiu alcançar vitória e viver a concretização da promessa. A promessa tinha sido feita. Moisés viu a terra prometida, mas não pôde acessá-la. Agora Josué acessou, porque ele se consagrou, ele obedeceu, ele acreditou em meio a impossíveis. Josué fez o que o Senhor determinou. Quando veio uma outra direção, ele tirou as sandálias. O que você está esperando para ver céus abertos sobre a sua vida? Do que você precisa, irmão? Josué tirou as sandálias. Quem sabe seja um mau hábito, um apego, como mencionei antes, não necessariamente um pecado, mas uma distração, algo que te atrapalha na sua relação com Deus. Pode ser um ressentimento, mágoa, um perdão não concedido. O que te atrapalha? Deus está aqui, está aí, à distância de uma oração de cada um de nós. Pronto.
a nos conceder vitória, pronto a restaurar nossa vida, pronto a nos conceder grandes conquistas, pronto a abrir as portas do céu e derramar maravilhas sobre a minha e a sua vida. Que nesse momento de oração, você possa estar olhando para dentro de ti e vendo em que áreas da tua vida mais precisas do socorro, da direção, do toque restaurador do Senhor. Seja este momento de você estar permitindo ser tocado na tua intimidade. Naquela área, naquele departamento que você hoje nunca pediu a direção, a restauração vinda do Senhor. Ore buscando essa consagração. Ore clamando pelo toque restaurador e curador do Senhor. E esteja pronto. Inclusive pedindo ao Senhor para que Ele te mostre onde, em que área, do que você precisa abrir mão para estar mais juntinho dele, para estar mais próximo dele, para ter acesso ao sobrenatural. Aí onde você está, se você desejar, feche os olhos e ore ao Senhor, converse com o Pai. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te damos graças. Te damos graças pela tua palavra, por mais esse tempo precioso de podermos refletir, podermos ser ministrados pela tua palavra. Nos concedes essa graça. Nós sabemos que em muitos lugares do mundo isso não é possível. Há muitas restrições, há muitas proibições. A palavra de Deus não pode ser anunciada assim livremente. E muitas pessoas sedentas, precisando, não podem receber, enquanto nós estamos recebendo livremente. Obrigado, Jesus, porque nos concedes esse privilégio. Nós te louvamos, nós te damos graças e na tua presença nós pedimos que estejas tocando nosso coração, quebrantando nosso coração, para que assim como Josué nós sejamos mais obedientes a ti. Possamos crer mesmo diante de impossíveis, batalhas impossíveis que aparecem diante de nós. Josué creu, Josué teve fé, Josué se consagrou, Josué abriu mão de muitas coisas, conforme o Senhor lhe determinou, e viu grandes maravilhas operadas por ti na sua vida, na vida do seu povo. Por isso que nós clamamos, quebranta o nosso coração, fortalece nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, nos ajuda inclusive com a direção do teu Santo Espírito, aquele que nos dá direção, convicção espiritual, para que se haja alguma dúvida, nós sejamos direcionados quanto ao que devemos abrir mão, ao que devemos deixar de lado, para que o nosso relacionamento contigo ganhe um novo nível, para que nós sejamos elevados a um nível de comunhão íntima contigo. Paizinho querido, nós clamamos na tua presença, tenha misericórdia de nós, quebrante nosso coração, fortaleça-nos na fé e ajude-nos a crescer na tua presença. Assim, estando diante de ti também, Paizinho, nós colocamos diante e sob o teu cuidado nossos queridos que se encontram enfermos. Cada um, Senhor, que tu os conheces seu nome, aqueles que nós estamos lembrando agora em nossa mente, tu possa estar visitando a cada um com a tua mão poderosa, operando restauração, operando cura, fortalecendo-os na sua luta contra a enfermidade,
contra o seu vício, aquelas coisas que estão trazendo sofrimento, dor. Paizinho, traga cura, traga libertação sobre a vida daqueles que clamam a Ti, sobre a vida daqueles que nós clamamos a Ti. Queridos nossos, tenha misericórdia de nós, ouça as nossas orações e opera entre nós das Tuas maravilhas. Assim como pedimos a Tua direção, a Tua inspiração sobre nós como igreja, celebramos nosso mês de aniversário da Anglicana no Brasil, assim como da Anglicana Santa Semente. Nos colocando nas Tuas mãos, Paizinho. Inspira-nos, encoraja-nos, motiva-nos para que possamos Te servir com fidelidade, cumprindo a missão que nos confias como igreja, nessa nação, nas cidades onde estamos localizados e onde quer que Tu nos enviares. Cumpre-nos obedecer a Ti. Direciona-nos, inspira-nos com Teu poder, com Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, para que possamos cumprir com a nossa missão. Tudo isso, Paizinho, assim como o restante dessa semana, as atividades do final de semana, Geração Criança, o Galeto, culto, nós colocamos na Tua presença e sob a Tua direção. Tudo, Senhor, seja de acordo com Tua vontade, para a Tua honra e glória. Tudo isso, Paizinho, unicamente em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como mencionei, domingo temos Galeto. Se some da forma como que for possível. Voluntariado, homens assando galeto, mulheres preparando a salada. Você também pode se voluntariar como doador. Toda doação é bem-vinda, qualquer valor para a compra do material. Então toda doação que entrar nos ajuda, diminui o custo, consequentemente aumenta o lucro. Então toda ajuda é bem-vinda, não importa o valor, não importa em que, como voluntário, onde você pode servir, você é bem-vindo para se somar e contribuir para que a obra do Senhor avance. Amém? Que a bênção do Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, seja sobre você, sobre sua vida, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.